Para você que vive o medo, a ansiedade, o desespero, a insegurança, esse é o vídeo de hoje. Esse vídeo é para você. E esse vídeo também é um desabafo de tudo que a gente tem visto por aí. É triste. Kelly Cristina Cadamur, 22 anos, radiologista, com a vida toda pela frente, noiva, com esperanças ali de casar, precisando economizar. E aí a gente vê essa situação bizarra. Primeiro, por que a gente tem que oferecer carona? Eu ofereço carona, minha esposa oferece carona, entretanto nossos trajetos são bem mais curtos, nossos horários geralmente são horários mais, digamos assim, entre aspas, seguros. A família geralmente fica avisada que a gente está dando carona, que tem carona ou não com a gente, mas a gente vive primeiro o desespero, que é o desespero de não ter recurso. A gente não tem um transporte público decente, a gente não tem uma situação de... o transporte ele não é eficiente, ele não é de boa qualidade. Por exemplo, os horários que eu preciso de ônibus, que eu precisaria, por exemplo, para estar indo trabalhar, não tem ônibus. Então eu tenho que pegar meu próprio veículo e ir. Ou então ir um dia antes, dormir no local de trabalho, no caso na cidade onde eu trabalho, e ficar por lá para trabalhar no dia seguinte. Então, que situação bizarra que é essa que nós vivemos? A gente não tem acesso, não tem transporte. O transporte é caro, quando tem ele é caro, ele é monopolizado, geralmente é uma empresa só que faz o transporte. E a gente fica refém disso. Uns ônibus sucateados, um lixo. E aí depois eles oferecem e fazem o seguinte, os ônibus bons eles colocam como executivo. E ó, no pessoal, ó, na gente, ó, preço lá em cima. Trajetos inteiros, por exemplo, o executivo não para no meio do caminho e eu preciso descer 15 quilômetros antes do ponto final. Porque senão eu tenho que andar 30, 15 ida e volta depois pagando um outro ônibus. É bizarro isso. E aí depois, quando as pessoas encontram outras maneiras de ganhar dinheiro, como o caso da Kelly, aí fala assim, mas tinha razão, ela estava procurando a morte. Eu fico pasmo, eu fico com muita raiva. A hora que eu vejo aqueles idiotas na internet, aquelas pessoas que ficam fazendo aquelas publicações idiotas que ela deveria ter cuidado, que é muito perigoso, que ela não devia fazer isso, tá errado. O país que a gente precisa não é o país em que você não dá carona porque eu morro de medo. Se eu pegar ali o cara vai me ajudar na gasolina, meu Deus, medo, ele vai me matar e esfaquear. Tá errado. A gente deveria ter segurança de fazer essas coisas. Mas não, é justamente o contrário. Primeiro, então, a gente não tem o recurso, não tem eficiência, não funciona. Segundo, quando a gente, simplesmente pelo fato de a gente viver, a gente não precisa nem sair de casa. Hoje em dia a bandidagem intimida, entra dentro das casas, você não precisa sair de casa para ser vítima. E as pessoas têm achado normal essa violência toda. Normal como? Normal como? Isso não é normal. A culpa não é dela. A culpa não é dela. A culpa é desse sentimento que está tudo bem. Que a culpada foi ela, isso é o culpado. Enquanto a gente fica achando que são as ações erradas das pessoas, pessoas precisam viver sob condições não fora da curva, não lineares. Nem todo mundo tem um emprego que trabalha ali de 7 a 5, nem todo mundo trabalha na própria cidade. Isso é reflexo do que? Também da crise, da situação que a gente tem vivido. E também tem pessoas que têm sonhos. Nem todo mundo que escolhe uma profissão, uma área para seguir, a pessoa tem que se deslocar para outra cidade para estudar, para fazer um curso que não tem na sua própria cidade. Às vezes ela vai ter que procurar emprego em outra cidade que não é a dela. Nós não vivemos em aldeias fechadas. Nós não vivemos assim. O mundo existe aí, o país inteiro. Aonde eu quiser ir, aonde eu quiser trabalhar, eu posso ir, eu devo ir e eu quero ir. Só que nos está sendo negado agora todo e qualquer direito. Eu não posso ter um carro, eu tenho que pagar muito imposto, eu tenho muito imposto na gasolina, a gasolina não é de boa qualidade, praticamente todos os postos adulteram a gasolina. Tem uns que não adulteram, mas a nossa qualidade da nossa gasolina é péssima. Pega um carro importado, a ficha técnica dele fora, o quanto que ele dá por quilômetro por litro, já denuncia.
A nossa gasolina, ele dá muito menos quilômetro por litro ali. Ou seja, a gente não tem por que ter carro, imposto, é seguro, você obrigatoriamente tem que ter um seguro, senão é violência. Eu não tenho a possibilidade de dizer não. A gente também é refém das empresas de seguro, dos bancos. Que mundo maravilhoso, não? E tá achando, tem gente achando que tá tudo normal. Só que infelizmente não tem nada normal nisso. Então não aceite. A hora que alguém disser assim, foi roubado porque estava dando mole, ela tinha culpa, ela devia ter feito outra coisa, ela devia ter economizado de outra forma, era o sonho dela, era o casamento dela. Quem é a gente para querer comprimir o sonho de uma pessoa? Na verdade, o que está errado é esse sentimento. Ela estava certa, ela estava correndo atrás. Tem muita gente que está por aí e não mexe uma palha para o mundo acontecer. Então é o pensamento do dia, é o que eu queria falar. Isso já vem me incomodando. Eu queria ter planejado um texto. Eu fiquei com algumas postagens abertas no Facebook pensando o que eu ia dizer, mas eu não consegui escrever, criar um roteiro, eu não consegui pensar. Então eu preferi fazer assim espontâneo. Gente, toda sorte, toda proteção, para quem crê, toda proteção de Deus aí, porque a coisa está difícil. Então tem que mudar. E vai ter que mudar. E que Deus dê conforto a essa família. Todas as pessoas que conviviam com ela. A família, os amigos, o noivo. Força aí, gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.